Esse ano, de fato, eu me dediquei muito, cara, para o fisiculturismo, não para o esporte, mas para o físico como um todo, baixar percentual de gordura, aumentar a massa muscular, que é o objetivo de muita gente. Foi o, de fato, skin the game, assim, eu fui lá e fiz a coisa acontecer. E tem coisas que eu faria de novo, tem coisas que eu não faria de novo, e é isso que eu quero conversar com você e te dar, de fato, uma dica para que, se você quer perder peso agora em 2026, que é um ano que está iniciando, se esse é o ano da estafa, que você fala assim, pô, Dani, é esse o ano que eu quero perder peso, quero chegar no meu objetivo, seja muito bem-vindo, esse vídeo vai ser para você, né? Ontem eu estava numa festa de aniversário, aí foi um almoço, e quando terminou o almoço, eu falei para a aniversariante, que é a dona Su, né, a dona Sueli, mãe do meu cunhado, querida, anos na nossa família, tenho ela, obviamente, como uma membra da família, e me conhece desde quando eu era uma criança, não faz muito tempo, né? Tô brincando, a barba branca, o cabelo, as entradas conta. Aí eu falei para ela assim, falei, Su, não é querer exagerar, mas eu não lembro a última vez que eu comi uma comidinha tão gostosa assim. E ela falou, nossa, mas por quê? E eu falei, porque o ano inteiro de dieta fazendo a coisa acontecer. E você, se você quer perder peso, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você vai ter que fazer dieta, sabe que você vai ter que treinar, não tem outro caminho. Inclusive, outro caminho que as pessoas estão procurando é o caminho do remédio, o caminho do Monjaro, o caminho da Tizerpatida, o caminho do Saxenda, do Ozempic. Mas é engraçado que essas pessoas até podem perder peso, mas elas não conseguem se manter com esse peso perdido, né? Por quê? Porque elas não mudam aqui. Foi essa grande sacada que eu tive nesse ano de fato, assim. Você já sabe, então, que você tem que fazer dieta, que você tem que treinar e que esse é o caminho para você ter resultados, tanto o resultado inicial quanto o resultado duradouro. Mas então por que você não faz? Bênção da minha vida. Esse é o primeiro questionamento. Quando eu comecei o ano, eu falei, cara, esse ano eu vou meter o shape. Mas deixa eu voltar um ano antes. Um ano antes, eu estava vendendo uma academia, eu estava extremamente estressado, terminando 2024 com burnout, 23 também foi assim, extremamente acelerado. E provavelmente o que aconteceu comigo acontece com você, ou já aconteceu com você de alguma forma. Que é quando você se dedica demais para o trabalho, quando você se dedica demais a uma coisa, e por mais que eu seja uma pessoa da área fitness, nutricionista, treinadora há mais de 10 anos, eu vi que aquilo estava eu não conseguia me dedicar. Em níveis de estresse e ansiedade, chegou em alguns pontos que eu lembro que, querendo ou não, todas as pessoas em algum momento vai descontar sua ansiedade, seu estresse em cima da comida, seja por um prazer ou até mesmo procurando um alívio ao comer. E aí eu lembro que quando eu estava no meu pico de estresse, assim, chegou em alguns momentos que eu pegava e tinha uma barra assim, ó, tipo um tabletão de doce de amendoim. Aí eu ia lá e comia aquilo lá, cara. Eu sabia que aquilo ia me dar dor de estômago, sabia que ia destruir meu físico, mas eu comia porque eu só não queria pensar em nada, era tanto estresse, era boleto para pagar, era funcionário para cuidar, aí era rescisão de contrato porque eu estava vendendo, então tinha coisa que estava ganhando, tinha outras coisas que estava perdendo. Foi uma loucura. E provavelmente você pode ter passado por isso esse ano, mas se eu posso te dar um conselho, primeiro, eu escutei um conselho de um médico aqui no YouTube e eu achei muito legal, que ele falou assim, você não precisa viver acelerado, você tem que viver com mais intenção. E aquilo fez muito sentido, porque as coisas elas passam, os perrengues passam, mas o shape fica. Então é mais um motivo para você fazer dieta, para você treinar. Eu coloquei a intenção do que eu queria. Pô, para mim é um prazer estar aqui falando com você nessa câmera. Se tiver 100 visualizações, eu tiver 100 mil, eu vou ficar muito feliz do mesmo jeito. Eu fico mais feliz quando vocês vão lá para o meu WhatsApp para entrar na minha consultoria online, porque isso agrega para o nosso trabalho aqui. De fato é um serviço, é uma prestação de serviço, não é um curso, não tem inteligência artificial. É eu montando sua dieta e seu treinamento. Então eu coloquei intenção, eu falei, mano, eu quero fazer isso na minha vida.
E assim foi para a parte da perda de peso. Eu lembro que eu peguei e virou o ano, falei, não, esse ano eu vou voltar, porque antes de eu abrir a academia, eu já era atleta, eu já tinha uma rotina disso, eu falei, eu quero voltar a isso. E aí foi quando eu coloquei na cabeça, em fevereiro, eu comecei os trabalhos. Na verdade, eu já tinha começado, mas que eu fui no médico, que aí não tinha mais erro na dieta. Meu lema era, hoje não terá erro na dieta. Esse era meu lema todos os dias, por muito tempo, e assim foi. Aí eu competi uma vez, aí eu competi duas, aí eu competi três, cheguei ao ápice do físico e beleza. Aonde mora a grande sacada? Chegou no final desse ano, eu já estava muito cansado, muitas vezes, por não ter comido em eventos, aquilo me pegava um pouquinho. Deixa eu só desligar as notificações do meu celular. Pronto. Aquilo me pegava, às vezes, e nesse final de ano, assim, foi quando eu comecei a sentir esse impacto de não comer. Não, sempre estar de dieta e tal. E é por isso que eu sempre falo para vocês, existe uma coisa que se chama periodização alimentar. Então, e também flexibilidade comportamental. Se você quer ganhar massa muscular, você vai ter que comer um pouquinho mais e treinar mais pesado. Por outro lado, se você comer muito a mais do que você treinaria, a tendência é que você ganhe gordura. E a contrária é verdadeira. Se você quer perder peso, você vai ter que comer um pouquinho menos. Só que se você treinar muito mais pesado, você não vai aguentar esse treinamento. E também se você comer muito pouco, abaixo do que é o seu necessário, muito abaixo do seu necessário, você vai tender a passar mal. Isso é uma periodização alimentar. A gente tem que entender o momento que você está e então ajustar a dieta para você. Mas também tem a flexibilidade comportamental. E acho que esse termo fui eu que determinei, porque foi o que eu senti em mim. Tinha momentos que eu estava extremamente estrito para fazer aquilo acontecer, com a cabeça ajustada, e em momentos eu realmente me dava liberdade, né? Eu me autoliberava. Mas foram bem poucos momentos assim. Nesse momento, agora do final de ano, o que eu fiz? Eu comecei a diminuir a intensidade dos treinos, comecei a entrar mais numa fase de descanso. Não posso me cobrar pelo que já passou, o físico que eu já tive, porque senão você fica incessantemente numa cobrança e comparação te leva à frustração e de fato é o caminho para ansiedade, estresse, até mesmo a comparação e depressão, o que não é nada legal. Mas por que eu estou dizendo isso? Deixa eu tentar fechar o raciocínio aqui. É que de fato você vai ter momentos que você vai estar estritamente focado. Esse é o momento? Pô, não sei, aí quem vai me dizer é você. Eu fiz o trabalho o ano inteiro. Nesse momento, eu quero descansar um pouco mais, eu quero comer uma refeição livre, não deixo de treinar, pelo contrário, normalmente treino 1, 2 vezes por dia, faço meus aeróbicos e tal, me alimento bem durante a semana, tudo certinho, mas eu quero final de semana poder comer uma pizza com meu filho. Esse é o momento que eu tô, mas e o seu? Nesse momento você pode estar passando por festas de final de ano, por confraternizações, pelo Natal, pelo Ano Novo, e aí talvez não seja o momento de você focar 100% na perda de peso. Porque para você focar lá, você vai ter que cortar refeições livres. É claro, depende muito do tempo que você tem e o quanto de peso você quer perder, né? Porque se, Dani, eu quero perder, um exemplo, 5 quilos, existe uma demanda de energia que você tem que propor para aquilo. Dani, eu quero perder 20 quilos, existe uma outra demanda para você chegar nesse objetivo. Então tudo depende do quanto e o que você quer perder de fato. Perceba que quando a gente pensa dessa forma, você fica mais leve. Que tá, eu quero perder peso, mas é para esse momento? Ou melhor, as pessoas por vezes sabem que não vão conseguir entregar isso nesse momento, mas elas se cobram como se devessem entregar. E quando ela faz essa comparação de tipo, pô, eu quero chegar nisso, mas eu estou entregando nisso, vem a frustração. Isso é um ponto muito interessante. E outro ponto muito interessante, que agora entra em fases comportamentais, é que não importa o que você faz do Natal até o Ano Novo. Esse não estraga tanto o teu shape. O que importa é o que você faz do Ano Novo até o Natal, certo?
Porque nesse momento, como eu falei, talvez você esteja num ambiente de, pô, preciso perder peso, mas eu só vou me cuidar. Aí entra na parte comportamental. E olha só que legal. Quando eu estava falando das fases que eu passei durante o ano, eu comecei a perceber que enquanto eu estava olhando 100% para a meta, enquanto eu estava 100% focado, eu não olhava para o que eu estava perdendo. Portanto, quando eu peguei e comecei a olhar para o lado e falar assim, cara, já está muito cansado, já passei o ano inteiro nisso daqui, eu comecei a ver que, pô, de repente eu não estava tão presente em jantares, em eventos sociais com a minha família. E aí isso começou a me pesar. Chegou num ponto que eu falei assim, na minha última preparação, eu já extremamente cansado. Gente, por que eu tô falando isso aqui? Porque esse aqui é o ato de alguém que faz. Além de ser nutricionista e treinador, possivelmente no futuro breve, o seu nutricionista e o seu treinador, é um amigo que faz o que você faz. Se você tem vontade de chegar a ter um percentual de gordura extremamente baixo, de perder peso, cara, é teu brother. A jornada do fitness é uma jornada solitária, porque você pode ir para academia, às vezes você se baseia em ter um amigo ou uma amiga para ir treinar com você, mas ela pipoca e você tem que ir sozinho, então é uma jornada basicamente solitária. Então aqui é um parceiro falando com você, cara, eu faço desse jeito, eu sinto isso e compartilhamos sentimentos aqui. Outro ponto interessante para a gente denotar eram os finais de semana. Se você quer perder peso, isso foi uma coisa que eu fiz sem demora, assim. Eu entendia que o final de semana, de fato, é o mais difícil. E não é algo exclusivo seu, é exclusivo da sociedade, entende? É um ambiente obesogênico, da própria ociosidade. Repete comigo aqui. Mente vazia é oficina do carboidrato. Porque se você está parado, as pessoas não se dão o luxo a descansar, de certa forma, e aí elas sempre precisam estar fazendo alguma coisa, elas se sentem na cobrança de ter que estar fazendo algo, e por vezes, se não é limpando, se não é trabalhando, é rebolando o queixo. Ah, vai lá, rebolando o queixo, foi um foda. Ai, perdão. Ela vai estar mastigando, ela vai estar querendo comer. Isso se chama ociosidade. Aí chega final de semana, quebra completamente a rotina da pessoa. Então ela acorda mais tarde, chega na sexta-feira, ela já quer comer alguma coisa, aí ela chega no domingo, tem um almoço de domingo. Aí quando vai parar para ver em relação ao consumo calórico também versus ao gasto calórico, tá excedente. E aí ela fala, nossa, mas eu como tão pouco e não emagreço. Não existe, essa é outra frase para você anotar. Não existe gordura que resista a uma boa dieta e um bom treinamento. Você possivelmente já viu vídeo meu falando sobre gordura visceral, sobre gordura no fígado, e a tratativa sempre é a mesma. É fazer dieta e é treinar. Tem vários caminhos para você chegar lá. Qual que é a minha metodologia? Minha metodologia eu baseio em 3 pilares, que é uma dieta nutritiva, já vou explicar o porquê, que é uma dieta saborosa e uma dieta prática. A dieta nutritiva é porque grande parte das pessoas não tem, aliás, grande parte das pessoas tem qualquer problema nutritivo, desde uma vitamina B12 baixa, desde uma vitamina D baixa, nós aqui do Sul temos essa característica. Algumas mulheres têm a unha que quebra muito fácil, que o cabelo cai, outras são constipadas, ou seja, todo mundo tem um grau, ou não dorme bem, ou sempre está estressado, tudo isso a gente consegue arrumar com a alimentação. Então essa é a primeira base que eu gosto de trabalhar na dieta, que é a base nutritiva. A segunda base é ela ser saborosa, porque algumas pessoas chegam aqui no consultório, e aqui entra o meu exemplo também, já vou explicar o porquê, mas elas chegam aqui e falam, Nutri, eu quero emagrecer. Eu falo, tá bom, vamos montar a sua dieta. E aí quando eu vou montar a dieta dessa pessoa, eu percebo que ela quer fazer qualquer coisa pelo emagrecimento, mas é qualquer coisa mesmo. E aí eu falo assim, você gosta de comer mamão? Ela fala, não, eu não sou muito fã, mas se você passar e emagrecer, eu vou comer.
Não vai. Eu tenho certeza, na primeira oportunidade que a pessoa tiver para desistir daquela refeição, ela vai desistir. Então a dieta ela tem que ser saborosa para você, meu chuchuzinho. Ela tem que ser gostosa para ti. Entende? Vou te dar um exemplo. E você também tem que saber outro ponto das coisas que te dão gatilho. Eu lembro uma vez que atendi uma paciente que ela falou para mim assim: Dani, um pão francês me leva para o segundo pão francês. E 2 fatias de pão de forma não me levam a outro par de pão de forma. E o que eu quero dizer com isso? Dentre a jornada que eu passei como atleta de fisiculturismo nesse ano de 2025, eu fui observando algumas coisas que funcionavam para mim e outras que não funcionavam. Quer ver um exemplo? É muito comum as pessoas colocarem doce de leite na dieta. E para a paciente, normalmente numa dieta flexível, trazendo sabor para ela, eu normalmente coloco ali 20 graminhas, que é uma meia colher. Aquilo não é 100% saudável, afinal é uma glicose rápida, mas às vezes é o prazer dela fazer aquele momento da dieta, da refeição, e ela seguir todo o resto, porque ela sabe que se ela fizer tudo certinho, ela vai poder comer aquilo ali. Talvez seja um ato de recompensa e muitas pessoas geram aderência. Comigo era o contrário. Eu não tenho maturidade para ter. Eu vou meter a colher lá e vou comer até esbagaçar. Tá bom, isso é um pecado? Não. Pecado é eu saber que eu tenho um problema e não resolver. Quando você tem um problema e não resolve, ele não é mais um problema, ele é uma negligência. E aí é quando eu vou lá e tirei ela da minha dieta. Ah, dói no coração? Dói. Eu gosto da parada, mas se eu não tenho controle, não come. Então a dieta ela tem que ser saborosa, a tal ponto de comer o que você gosta, mas também saber que se você gosta muito de uma coisa, cuidado, porque pode gerar um gatilho do comer transtornado. E aí o terceiro ponto é a praticidade. Quando você ajusta essa praticidade que faz você perder peso, eu acho que a base principal é a praticidade. Vou te explicar o porquê. Porque às vezes você, um exemplo, eu acabei de atender agora um atleta de jiu-jitsu, que também é dono de uma academia de jiu-jitsu. E aí ele tem pequenos intervalos no dia dele, tanto para ele comer, como para ele limpar a academia, para ele fazer todo o enredo de ser dono de uma academia de jiu-jitsu. Então ele não curte muito whey e também não gosta muito de fruta, mas sabendo que ele tem 5, 10 minutos para comer, é a refeição ideal para aquele momento. E aí dá certo. Porque se ele não comer, na próxima refeição ele vai estar com muita fome, vai querer furar a dieta e vai assim dessa forma. Percebe como é interessante e você não escapa disso? É nutrição, porque tem que ter uma base nutritiva, é saborosa e é prática. Se você ajustou isso aqui, você pode ir para o emagrecimento, para a perda de peso por diversos caminhos. Eu estou dizendo o que eu fiz em mim e o que dá certo para mim e para os meus pacientes, é ajustando nesses detalhes. Muitos de vocês me pedem para falar sobre jejum intermitente, sobre dieta carnívora, sobre a dieta low carb, sobre a crucífera, e aí vai, né? Dieta da sopa, dieta da lua, dieta do ovo. E assim, sendo bem sincero, eu não quero propagar ou falar algo que de fato eu não faça. Eu estou aqui, como eu falei, como um parceiro, além de nutricionista treinador, seu futuro treinador, seu futuro nutricionista. Futuro porque você vai entrar na minha consultoria, se Deus quiser, amém. Ajudar esse canal a crescer e ser cada vez mais independente. Até perdi a linha de raciocínio agora. Daí não adianta você pegar, eu falo o que faz e o que dá certo para mim. Jejum intermitente, o meu médico gosta, ele vai lá e ele faz e quis me prescrever. Eu percebia que era para mim, virou a dieta do tudo ou nada. Nada na hora do jejum, tudo depois. Então eu tive que aprender a trabalhar com isso. Mas se dá certo para você, todos os caminhos levam a Roma. Beleza, Dani, eu gosto disso daqui, gosto de fazer jejum, me sinto bem. Tenho pacientes que eu aplico o jejum porque é uma solicitação do próprio paciente e ele consegue seguir, se sente bem, tá tudo bem. A dieta carnívora, particularmente falando, não é algo que eu prescreveria, porque eu sou extremamente a favor de frutas, legumes, vegetais, quando é a dieta carnívora estrita, aí é 100% carne, particularmente não tenho essa expertise, mas me dou muito bem com pessoas que fazem dieta vegetariana, porque não necessariamente eu preciso trazer a proteína da carne, e assim vai. Perceba que eu não tenho uma linha de trabalho fixa, exceto entender o meu paciente e falar assim,
É disso que você precisa para você perder peso, é isso que eu faço que dá certo para mim, e muitas vezes não se prende a menos de ser um ato nutri e paciente, treinador e aluno, mas sim uma questão de mentoria e parceria. Você quer chegar em X resultado, esse X resultado, para chegar lá eu fiz isso e estou te ensinando o caminho que eu fiz. Não tem problema nenhum você admirar outros mentores e querer seguir outras ideias. Fato é que, para mim, deu certo. E para você? Se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre perder peso, ter uma saúde adequada, te recomendo que assista esse vídeo aqui, clica lá e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos.